Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso módulo 1, que é a nossa aula 2. Vamos falar agora sobre a botânica e fenologia. O primeiro ponto abordado serão os aspectos taxonômicos. Então, vocês precisam saber o seguinte: a taxonomia consiste em classificar as plantas e facilitar os estudos nos diferentes grupos com base em alguns critérios. Nomenclatura dá nome aos indivíduos e aos grupos a que eles pertencem. Tá? Então, dentro das culturas que nós vamos estudar, nós vamos classificá-las taxonomicamente. Vamos lá. A soja, classe Magnoliopsida, ordem Fabalis, família Fabaceae, gênero Glycine e a espécie Glycine max. O algodão pertence à mesma classe da soja, só que a ordem é Malvalis, família Malvaceae e o gênero Gossypium. Então, as espécies é o Gossypium hirsutum, tem 95% da produção, e o Gossypium barbadense, que tem aí 5% da sua produção. Mais adiante nós vamos ver a diferença dessas duas espécies. O milho pertence à classe da Liliopsida, a ordem Poalis, família Poácea e o gênero Zea, a espécie Zea mais. O arroz pertence à mesma família do milho, mesma ordem, mesma classe, e o gênero é o Oryza e a espécie Oryza sativa. O amendoim pertence à mesma classe da soja e do algodão, da ordem das Fabalis, família Fabaceae, gênero Arax e a espécie Arax hipogae. O feijão pertence à família do amendoim, algodão e soja, respectivamente, da ordem Fabalis, o gênero Phaseolus e a espécie Phaseolus vulgaris. Ok? Então, esses são os nomes das espécies que nós vamos trabalhar. Agora vamos falar um pouco dos aspectos morfológicos. Quais são as características gerais em relação à morfologia dessas plantas? A soja. Primeiro que a soja tem uma grande variabilidade genética, é também influenciada por fatores do meio ambiente, tais como luz, temperatura e umidade. E isso, pessoal, para todas as culturas, tá? Não só para a soja, mas o ambiente ele influencia em todas as culturas. A soja é uma cultura anual, ciclos que podem variar entre 80 e 160 dias. E o sistema fotossintético C3. Sobre sistema fotossintético, nós vamos discutir isso em um módulo extra à parte. Nós vamos trabalhar esse sistema fotossintético. Ok? O hábito de crescimento é determinado ou indeterminado, isso aí vai depender da cultivar. No caso do algodão, o algodão ele pode ser apresentado de forma herbácea ou arbóreo, tá? O herbáceo é o nome que se dá comumente ao algodão de ciclo anual, embora ele seja arbustivo, né? O algodão de ciclo anual ele é mais cultivado no centro-sul e sul do Brasil. Já o arbóreo ele é de ciclo perene e é mais comum no Nordeste. Tem um ciclo de 165 a 180 dias, apresenta uma arquitetura cônica, sistema fotossintético C3, o hábito de crescimento indeterminado, e os produtos que o algodão nos fornece é a pluma, o caroço, o linter e a fibrilha. O caroço pode extrair o óleo, ele pode ser cru e refinado, a torta, chamada torta de algodão, o farelo e as sementes. O milho é uma planta C4, fotossinteticamente eficiente,
Mais adiante nós vamos discutir isso bem detalhado. Características botânicas e morfológicas favoráveis ao seu desenvolvimento em ambientes diversos. Então, praticamente em todo o Brasil se pode cultivar o milho. Isso também devido ao melhoramento genético dessa planta. O ciclo varia entre 105 a 180 dias, de acordo com a cultivar, e pode chegar a 2,5 metros de altura. O caule apresenta a aparência de um bambu. O arroz é uma planta anual, herbácea, sistema fotossintético C3, requer temperatura ao redor aí de 24 a 30 graus. Então, uma planta que em nossa região ela se adapta bem. O ciclo varia entre 100 a 140 dias para a maioria das cultivares de sistema inundado. No sistema de sequeiro, o ciclo vai de 110 a 150 dias, 155 dias. O amendoim é uma planta herbácea, sistema fotossintético C3. Então vocês percebem que a maioria das espécies que nós vamos trabalhar na disciplina apresenta um sistema fotossintético C3. Tá? O ciclo do amendoim vai de 100 a 140 dias, tá? Só que os cultivares precoces, que são os mais plantados aqui no Brasil, ele apresenta ciclo de 87 a 90 dias. Altura máxima de 70 centímetros e o hábito de crescimento ereto ou rasteiro, dependendo da cultivar. Esse crescimento rasteiro são as cultivares americanas e o de crescimento ereto de cultivares brasileiras. O feijão é uma planta herbácea, sistema fotossintético C3, ciclo curto, entre 80 a 100 dias, conforme a cultivar, e o hábito de crescimento determinado ou indeterminado. Okay? As raízes. Vamos ver como é que se comportam as raízes dessas espécies. A soja. A soja apresenta raízes principais e secundárias. Vamos lá. Está dividida em 3 partes. Primeira, a radícula do embrião, né? Essa partezinha aqui do embrião, ela cresce verticalmente para baixo, né? Desta cresce a raiz principal, tá? E dependendo da temperatura do solo, é um fator importante para o desenvolvimento da soja. Com a média de 22 a 27 graus, a raiz pode desenvolver-se até 2,5 a 5 centímetros por dia. Tá? A segunda parte, com o ciclo do florescimento e formação das vagens, a raiz principal ela continua seu crescimento, podendo alcançar aí até 75 centímetros de profundidade, e as raízes laterais continuam se ramificando até os 15 centímetros da raiz axial. E o terceiro período de crescimento e desenvolvimento dessas raízes é o período entre a formação da vagem e o enchimento de grão. E a maturação fisiológica ela diminui o crescimento da raiz principal, que é essa raiz aqui. Por outro lado, há o aumento no desenvolvimento e penetração das raízes secundárias, né? Isso nessa terceira fase aí de desenvolvimento da planta. Uma característica importante na raiz da soja, não só da soja, também no feijão, tá? Que são encontrados esses nódulozinhos aqui, esses nódulos na raiz, que é resultado da interação simbiótica de bactérias do gênero Bradyrhizobium. E o que é isso aqui? O que é que essas bactérias causam na raiz? Elas fornecem nitrogênio fixado no ar atmosférico e em troca eles recebem o hidrato de carbono. Tá? Então há essa simbiose e o desenvolvimento da soja. Isso acontece também nas raízes do feijão. O algodão. A raiz do algodão é uma raiz pivotante, pode atingir até 2 metros de profundidade. 80% da matéria seca está entre 0 e 20 centímetros. De 1,2 a 100 centímetros
por dia é a taxa de crescimento dessas raízes, e aí a fase vegetativa, né, da planta. E essas raízes superficiais, elas são numerosas. Então aqui a gente tem o desenvolvimento dessas raízes aqui, podendo chegar aí até 91 centímetros aproximadamente com 50 dias de desenvolvimento. Então, essa foto aqui mostrando a raiz do algodão, tá? O seu desenvolvimento, a raiz pivotante aqui, bem destacada. O milho. O milho apresenta um sistema radicular fasciculado, né? Isso a gente é visível. A profundidade de 0,3 a 3 metros de profundidade. A raiz do milho, ela se apresenta de três formas: raiz primária e seminal, raiz primária ou seminal, as adventícias e as nodais, e fica abaixo do solo. O máximo crescimento está na R1, e aí R1, vocês vão entender o que é R1 no milho quando falarmos da fenofase, né, dessas plantas, e aí vocês vão entender o que significa esse R1 aqui. E também ocorre a fixação biológica do nitrogênio. Então, o tipo do como no milho, né, vocês verem aqui essa estrutura, a gente chama de como, assemelha-se muito ao bambu, né? É um como compacto, né? Ele apresenta esses de 6 a 10 nós, essa estrutura aqui. Abaixo da linha do solo são nós curtos, né, e emitem as raízes adventícias. Aqui, ó, as raízes adventícias a partir desses nós, né. Os nós situados imediatamente acima da linha do solo, né, podem emitir os perfilhos, né, ou as raízes adventícias, né. Daqui pode surgir uma nova planta. Esse número de perfilhamento de raiz adventícia vai muito da variedade, e também, pessoal, há uma influência do ambiente. Os nós situados mais acima, né, e são inseridas as folhas alternadas, né, e cada entrenó desse aqui é envolvido pela bainha da folha, inserida um nó basal. Tá? A gente vai ver aí essa estrutura. O arroz. Então, o arroz ele apresenta dois tipos: seminal primário e adventícia ou secundário. A raiz seminal é apenas uma raiz única, né? Se origina no primórdio existente no embrião, essa raiz seminal aqui. Cresce até mais ou menos o estádio de 7 folhas. A planta apresenta 7 folhas aqui. Essa raiz seminal, ela para o seu crescimento. A raiz adventícias ou secundárias, elas ramificam-se abundantemente, né? A gente vê aqui essa concentração até uma profundidade de 0,15 metros. Tá? As 3 primeiras saem da parte inferior do do coleóptero, que você vai ver essa estrutura aqui mais adiante, e 3 dias após sai lá na seminal, né? Qual é a morfologia ideal das raízes no arroz? Vale salientar que o arroz é uma cultura que fica inundada, né? Então tem que se ter um controle rigoroso com relação à saúde dessas raízes. Então, o número, o comprimento, o diâmetro dos eixos principais deve ser grande. As raízes laterais, os pelos absorventes, que são minúsculos no caso aqui, em relação, vocês viram na foto anterior o milho, né, que são bem menores. Eles têm que estar bem desenvolvidos, e vai favorecer a nutrição da planta. As raízes superficiais têm que ser abundantes e bem desenvolvidas. Também essas raízes aqui no desenvolvimento da planta, ela tem que apresentar uma profundidade
considerável para que a planta se sustente. Tá? Como que eu vou conseguir essas raízes ideais? Aí vem toda a questão do preparo e manejo do solo, ok? O amendoim apresenta raiz pivotante, né? Vocês podem ver claramente aqui na foto, podendo ter aí mais de 1 metro de profundidade, de 30 a 100 centímetros de profundidade. Encontrado também as raízes laterais são ramificadas, né? Vocês podem ver aqui as raízes laterais. O sistema radicular do amendoim, ele é constituído, né, por essa raiz pivotante e essas laterais. Normalmente ela explora bem a umidade do solo, né? Isso é diferente de outras culturas. Ela explora muito essa umidade do solo e ela pode atingir uma grande profundidade. Aí, cerca de 60% das raízes do amendoim, elas estão distribuídas nos primeiros 30 centímetros do solo. Então, por aí você já sabe que um solo bem trabalhado nesses primeiros 30 centímetros vai favorecer o desenvolvimento da cultura. Okay? No caso do feijão, o feijão ele apresenta uma raiz ramificada, pivotante. Está aqui a raiz, ela é ramificada e pivotante. Uma raiz principal, secundária e raízes terciárias, de 20 a 40 centímetros de profundidade no solo. É uma planta muito sensível à deficiência hídrica, tá? E também ocorre, como eu falei lá na soja, a fixação biológica do nitrogênio, né? Que é um processo natural que ocorre em associações de plantas com bactérias diazotróficas, tá? O principal produto, que é o nitrogênio, é um nutriente essencial para o crescimento e desenvolvimento vegetal. Isso é fundamental. Característica do feijão e da soja nessa fixação biológica do nitrogênio. O caule. Como que é o caule da soja? É um caule herbáceo, ereto, tá? É um caule pubescente, tá? É um caule ramificado e apresenta as seguintes divisões: hipocótilo, está aqui, essa estrutura aqui logo, né, logo abaixo do primeiro par de folhas, né? O epicótilo, e o internódios, certo? Então, o hipocótilo é a primeira porção desenvolvida do caule. Ele está aqui, esse hipocótilo. Logo após dele vem o epicótilo, né? E essa porção do hipocótilo ele fica entre as raízes e os cotilédones. Então é essa estrutura aqui, ó. O epicótilo ele fica entre os cotilédones, que está aqui, e as folhas primárias, tá? Que são essas folhas aqui. E após o epicótilo são formados os internódios, né? Em cada nó, né, há uma folha, e nas axilas destas uma gema lateral, e aí vai desenvolver outra folha, dando o crescimento da planta. Então, o tipo de crescimento ele pode ser determinado, esse crescimento aqui, o semi-determinado e o indeterminado. Ele apresenta aqui o tipo de crescimento indeterminado, ele não para. O crescimento determinado, chega a uma altura e ele para. Ele tem aqui, em relação ao hábito, ele pode ser ereto, semi-ereto e prostrado. Então, em relação ao hábito, ele está aqui, o hábito ereto, semi-ereto e o hábito prostrado. Então vocês observam os ramos laterais para caracterizar esse tipo de comportamento.
O algodão. O algodão já é um pouco mais complexo, né? Mas ele apresenta um caule herbáceo lenhoso, a altura é variável e o crescimento é monopodial. O que é um crescimento monopodial? Crescimento monopodial é um termo botânico que se refere à maneira da brotação que essa planta apresenta. Ela cresce verticalmente, né, de gemas e suas terminações ou ápice. A maioria das árvores ela apresenta esse tipo de crescimento monopodial. Tá? Então ele tem aqui sua haste principal e uma dominância apical. Essa dominância apical é que determina o crescimento da planta. Se fizermos um corte aqui e eliminarmos o que a gente chama de gema apical, essa planta vai cessar o seu crescimento. Tá? E os ramos vegetativos. Nós temos aqui os ramos monopodial, esse principal, que é o ramo vegetativo. E o que sai do ramo vegetativo são os ramos simpodial, que são os ramos reprodutivos, né? É um termo, o crescimento simpodial, também um termo da botânica que se refere à maneira de brotação das plantas vasculares. Eles crescem lateralmente de gemas aqui, ó, as gemas em sua base e não em suas terminações apicais. Então veja que a dominância apical é no caule principal, né? Os ramos laterais eles não têm essa dominância apical porque eles vão desenvolvendo os ramos secundários, ok? No milho, o colmo é compacto entre nós, 6 a 10 nó abaixo da linha do solo são curtos e são os responsáveis pela emissão das raízes. Os nós são situados imediatamente acima da linha do solo e podem emitir perfilhos raízes adventícias. Nós vimos lá nas características gerais das raízes. As folhas são alternadas, vocês podem ver aqui, as folhas alternadas, em forma dística, a forma característica botânica da folha. Cada entrenó aqui é envolvido por uma bainha, tá? Entre nós são essas estruturas aqui que determinam essa distância entre uma folha e outra. Então aqui mais detalhado a planta do milho, você vê o tipo do colmo, né? Então o entrenó e a bainha aqui envolvendo essa estrutura. No arroz, então o tipo de colmo do arroz ele é de acordo à altura da planta. Ele pode ser curto, médio ou longo. E aí os colmos curtos tem menos de 70 centímetros aí de altura. Os médios vão acima de 70, chegando até 1,10 m. E os longos são colmos maiores que 1,10 m. Tá? Então no arroz eles são constituídos de nós e entrenós, mesma estrutura semelhante ao milho, né? Em cada nó uma folha e uma gema também, capaz de emitir afilhos e raízes caulinares. 2 entrenós separados pelo septo nodal, que é essa estrutura aqui, o septo nodal. Tá? Os entrenós maduros são ocos, levemente sulcados e sem pilosidade. Okay? Os entrenós inferiores são curtos e mais grossos, e os entrenós superiores mais longos e mais finos, né? E são mais sensíveis, né? A planta, a estrutura aqui mais grossa, e ele vai ficando mais fino à medida que a planta cresce. Então, a estrutura da planta é em função do número e do comprimento dos entrenós. Uma planta de arroz ele possui aí de 12 a 2 entrenós, porém de 4 a 9 nos superiores podem ultrapassar os 5 centímetros de comprimento, esses entrenós. O número e o comprimento dos entrenós varia com a cultivar e com o ambiente. Então veja que toda planta ela depende das condições ambientais para o seu perfeito desenvolvimento.
As cultivares tardias elas formam maior número de entrenoses. Também a partir do melhoramento genético, essas estruturas da planta elas vão sofrendo modificações genéticas que se adaptam a cada região. Então vocês vejam aqui, vê aqui no detalhe, praticamente a folha ela cobre o cômodo do arroz por inteiro. Aqui há um entrinó, mas aí já sai a folha. No caso do amendoim, tem um caule pubescente. Vocês veem aqui essa estrutura aqui, um caule pubescente. Haste principal com ramos primários, ramos secundários e ramos terciários. Os ramos primários é o crescimento horizontal. Na variedade de porte ereto, a haste principal ela pode crescer verticalmente, atingindo em torno de 50 a 60 centímetros de altura. A planta apresenta uma arquitetura basicamente da haste principal, dos ramos primários, que também crescem de forma vertical, e poucos ramos secundários ou terciários. Nas variedades com portes rasteiros, a haste principal também é vertical, porém ela é mais curta, atingindo aí de 20 a 30 centímetros de comprimento. O ramo primário ele cresce horizontalmente e se espalham pelo solo, emitindo alternadamente gemas reprodutivas ou ramificações secundárias e terciárias. Pode ver aqui nessa estrutura, ela forma uma arquitetura mais espessa do que as variedades de porte ereto, Ela sofre um acamamento aqui com o peso dessas hastes. Tem aqui a haste principal, o amendoim aqui, e aqui a gente tem o que a gente chama aqui de ginóforo, que é popularmente conhecido como esporão. Caso aqui é a estrutura que ela emite essa estrutura penetra no solo e há a formação do fruto, que é o amendoim. Ele é formado abaixo do solo, então ele emite o que a gente chama popularmente conhecido de esporão, mas seu nome é o ginóforo, que é a estrutura onde vai ser formado o fruto do amendoim. E o caule de feijão também é um caule pubescente, é um caule ereto de cor verde, estriado, cilíndrico e sólido. A planta com altura não superior a 60 centímetros, ela é do tipo arbusto determinado. Os nós de tronco são poucos, de 6 a 8 em número. A ramificação começa no segundo entrenó, na base, e continua para cima. Vale notar que os ramos laterais eles desempenham um papel vital na produção e rendimento. Então, quanto maior o número desses ramos, maior vai ser a produção. Por quê? Porque eles são os principais responsáveis pela floração. Então o feijão ele apresenta aí um hábito de crescimento ereto, semi-ereto, prostrado e trepador. Então ele é classificado de tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Ok? Então o hábito de crescimento tipo 1, a planta ela é pouco ramificada, ereta, fechada. Vocês podem ver aqui na representação aí dessa imagem. Espaçamentos menores, ela apresenta um menor porte, tem um ciclo precoce, um período curto de florescimento de 5 a 7 dias, curto período de floração, o caule principal e ramos laterais, que são as inflorescências, com 5 a 10 entrenós em altura de 30 a 50 centímetros. Já o hábito de crescimento indeterminado, que é do tipo 2, as ramificações são eretas e fechadas, o caule é ereto com poucos ramos laterais, de 2 a 3,
um bom potencial produtivo, os ramos são mais curtos, período de florescimento de 10 a 15 dias, pouca desuniformidade de maturação de vagem em relação ao tipo 1. Após a floração, as plantas continuam crescendo em ritmo mais lento e o ciclo mais longo em relação a do tipo 1. O do tipo 3, que é indeterminado prostrado, então a imagem já vê aqui a planta ela deita no solo, né? Tem grande número de ramificações, as ramificações são abertas, né? Bem desenvolvidas, ciclo mais longo, altamente produtivas, o caule principal e laterais podem ter aptidão trepador, né? Constitui a maior parte dos cultivares em uso. Então, esse é no tipo 3, são as mais cultivadas. E após a floração, o caule principal e alguns laterais podem se destacar como guias. O do tipo 4, que é o trepador, tem baixo número de ramos laterais em cada nó, o ciclo é mais longo, colheita parcelada, tá? Os ramos laterais pouco desenvolvidos, caule principal de 20 a 30 nós, com até mais de 2 metros de altura pode chegar aí. O florescimento persiste por várias semanas. Então esse tipo aqui não é cultivado de forma em grande escala, de forma comercial, né? É o que a gente chama de pequenas produções. As folhas. Folha da soja apresenta 3 tipos ao longo do crescimento. Então, os cotiledonares ou embrionárias, são essas folhas aqui, simples ou unifoliadas, né, que já são esse segundo par de folhas aqui, e atrifoliadas ou compostas, que já são as folhas mais superiores. No algodão, as folhas são pecioladas, ou seja, quando o pecíolo está presente, o pecíolo, né, é uma estrutura dentro da folha, né? Elas são alternadas, aqui elas são alternadas, né, na planta, e são folhas cotiledonares simples e trilobadas e pentalobadas. Então, o pecíolo, como eu falei anteriormente, ele é um segmento da planta, da folha, ele prende ao ramo ou tronco, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Aqui o pecíolo. No milho, as folhas possuem de 10 a 25 folhas por planta, tá? São folhas alternadas, né, lanceoladas, né, tem uma forma de lança, lisas e cerosas, né? Divide-se em bainha, aqui, bainha, lâmina e limbo foliar. A lâmina aqui e o limbo foliar. A última folha mais alta é chamada folha bandeira. Essa folha bandeira é interessante porque ela serve como ponto de referência para a determinação da altura da planta, tá? Então a altura da planta é retirada pela folha bandeira. No caso aqui, essa aqui é a folha bandeira. O arroz apresenta folha invaginante. A primeira folha ela é incompleta, é o prófilo. A folha invaginante é quando a bainha envolve o caule em grande extensão, geralmente de um nó ao outro. Então ela cobre um nó e o outro. A partir da segunda, ela fica alternada, surgindo na gema junosa. Então ela se apresenta aí de forma alternada a partir da segunda folha. De 8 a 14 folhas a partir do como principal. Também o mesmo esquema do milho, que a última folha do como é a folha bandeira, que a gente vai determinar aí a altura da planta. Na folha ela apresenta essas nervuras aqui, né, são chamadas nervuras paralelinervas,
Os espaços vazios em feixes. Os estômatos em ambas as faces. Tá? E a bainha, que é essa estrutura aqui, ela apresenta esses espaços vazios e feixes, ou seja, esses espaços vazios, ele conecta os estômatos às raízes, permitindo o suprimento necessário de oxigênio às raízes, mesmo em condições anaeróbicas. São arênquimas. Aí depois vocês vão ver isso aí com detalhes à medida que a gente for desenvolvendo a disciplina. Então tá aí um detalhe da folha do arroz. Aqui o prófilo, aqui é a germinação, né? O coleóptero, tá aqui a estrutura, nesse ponto pra cá. E o prófilo é essa estrutura pequenininha aqui, que é a emergência da primeira folha. Aqui vai sair a primeira folha, ó. Aqui. Lâmina foliada a primeira, o prófilo aqui. A bainha foliar e onde saiu, que é a primeira folha. Aí vai a segunda, terceira, e aí vai as ramificações dessas folhas lateralmente, alternadamente. As folhas também como perfilhamento, que são esses perfilhos primários, eles surgem na base das folhas de cada nó, tá? Eles não são alongados. Dão origem aos perfilhos secundários e terciários, ele inicia da quarta à quinta folha. Os perfilhos raízes emergem ao mesmo tempo. Há um sincronismo entre folha, perfilho e raiz, tá? Aqui, ó, o perfilho, né? Uma planta bem desenvolvida aqui, outra menor, né? Então vários aqui mostrando aqui alguma diferença no perfilhamento. O amendoim apresenta folhas alternas, aqui, ó. Apresenta também folhas compostas com 4 folíolos ovalados, então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ovalados, né? Dispostos em pares, aqui, ó. E a presença de pelos nas margens, então aqui ela tem os pelinhos, para quem conhece a planta e saber aí essa estrutura. Feijão, folhas simples, são folhas primárias. Folhas compostas, que são as demais folhas no desenvolvimento. E trifoliadas, que são inseridas nos nós do caule e ramificações. Aqui, ó, trifoliada. Então vem aqui a ramificação com 3 folhas. No seu ponto de inserção existem 2 estípulas lanceoladas, né? Aqui, no seu ponto de inserção. Agora vamos falar um pouco sobre a morfologia reprodutiva. Essa morfologia reprodutiva, vocês têm que entender o seguinte. Vamos pensar um pouquinho agora aí. O que são plantas autógamas e plantas alógamas? Tudo bem. As plantas autógamas, ela incluem as espécies que possuem flores hermafroditas, flores que apresentam órgãos reprodutores de ambos os sexos, masculino e feminino, que se reproduzem predominantemente por meio de autopolinização. Portanto, são flores completas. Ok? As espécies alógamas, né, a autofecundação sucessiva leva a homozigose, genótipo, homozigótico, linhagem ou mistura de linhas fenotipicamente semelhantes. Tá? As plantas alógamas são aquelas que realizam perfeitamente a polinização cruzada, acima de 95%. Então, neste caso, a fertilização ocorre quando o pólen de uma planta fertiliza o estigma da flor da outra planta. Então, resumidamente, autógamas praticam autofecundação natural e alógamas praticam cruzamento natural. Então, para um entendimento aprofundado, sugiro aqui a leitura, tá? Essa leitura obrigatória para vocês, o artigo de sistema sobre sistema reprodutivo
de populações alógamas e autógamas. Modelo básico e equilíbrio, isso é uma publicação da Embrapa. Eu vou deixar o arquivo disponível para vocês de leitura obrigatória, a gente discutir na próxima aula, ok? Bom, estrutura da flor. Então, a função primordial da flor é a produção de sementes para a formação de novas plantas, né? E aí vai garantir a sobrevivência da espécie. Então, a flor ela é responsável pela reprodução das plantas. Para isso, elas são formadas por folhas modificadas, geralmente de cores atrativas, né? Fantástico. E formatos diferenciados. E aí, por que folhas atrativas, coloração atrativa, formatos diferenciados para atrair os seus polinizadores. Então, uma flor completa, ela apresenta as seguintes estruturas. Vamos ver aqui. Os estames, né? A estrutura masculina da flor, que é aí onde fica o filete e a antera. Aqui. O carpelo, é uma estrutura feminina da flor, né? Formado pelo estigma aqui, e o estilete. Aí vem a pétala, folhas modificadas e coloridas, com a função de atrair o polinizador. E esse conjunto de pétalas é chamado de corola. Okay? Aí vem as sépalas, né, localizado logo abaixo das pétalas. E o conjunto dessas sépalas que apresenta a coloração geralmente é verde, tá? Então o conjunto dessas sépalas é chamado de cálice. Toda essa estrutura é sustentado pelo pedúnculo. Então o órgão é a haste responsável por ligar a flor à planta. Aqui. O pedúnculo apresenta uma porção dilatada, né? Ligando a flor ao receptáculo. Aqui o receptáculo, chamado receptáculo floral, onde estão inseridos os elementos florais. Tá? Então essa é a estrutura de uma flor completa. Então, vamos recordar aqui os nomes das partes femininas, né, que é o gineceu, e a masculina, o androceu. Nós temos aqui o androceu, né, o conjunto de estames, que é denominado de androceu, a parte masculina da flor. O androceu ele é formado pelos estames, anteras e filetes. Os estames são formados pela antera e filete. O filete corresponde a uma haste longa, né, e fina, onde em sua extremidade encontra-se a antera. Tá aqui. Então aqui a antera é onde há a produção do pólen. Né? No gineceu, o conjunto de carpelos é denominado de gineceu, é a parte feminina da flor. Os carpelos, eles são folhas modificadas, tá? Que se formam os gametas femininos da flor. Essa estrutura aqui é a estrutura feminina, tá? Então, um ou mais carpelos, ele forma a estrutura em forma de vaso, tá? Então, a gente tem aqui nessa estrutura o pistilo, né, que é essa estrutura aqui em forma de vaso, é o pistilo. Este apresenta uma região, tá? O pistilo apresenta uma região basal, dilatada, e aí o ovário, tá aqui dentro, do qual parte um tubo, o estilete, que termina em uma região dilatada, que é o estigma. Aqui. O estigma, aqui em cima, ele é a porção que vai receber o grão de pólen. E através do estilete, ele liga-se ao ovário, né? Tá aqui dentro. Já o ovário é a parte que vai se transformar em fruto. Vou desenvolver aqui. E o fruto é o resultado do desenvolvimento do ovário, enquanto a semente representa o desenvolvimento do óvulo, depois da fecundação. Okay? Então, com relação à expressão do sexo em planta, ele pode apresentar uma planta hermafrodita, né? Planta com flores hermafroditas,
Monóica, planta com flores femininas e flores masculinas separadas. E dioica, são plantas com flores só femininas ou só masculinas, ok? Então, com relação à flor, qual é o tipo de flor que a soja apresenta? Vamos ver cada uma delas. Primeiro, a soja. Então, a soja é uma espécie essencialmente autógama, né? Já vimos o que é autógama e alógama. Flores completas, hermafroditas, coloração branca, púrpura ou roxa, pode se apresentar nessas colorações. Os racemos com 2 até 35 flores. Tá? O androceus gineceu protegido pelo corola. Tá? A soja é essencialmente uma espécie autógama. Tá? O início da floração acontece quando a planta apresenta de 10 a 12 folhas. Certo? E aí eles podem apresentar aí até 35 flores em cada racemo. O algodão. O algodão é autógama, né? Então a coloração creme, recém-aberta, né? Apresenta essa coloração creme e depois ela fica rosa a púrpura, né? Depois da fecundação. Presença de brácteas e espinhos. Brácteas são estruturas foliáceas associadas à inflorescência. Isso acontece nas angiospermas. A origem dessas brácteas era de proteger a inflorescência, né? Ela protege aí as flores em desenvolvimento, né? São flores isoladas, né? E a abertura ocorre aí de 3 a 6 dias. O algodão, né? Você vê aí a estrutura da flor aqui, né? Apta aí a fecundação. Então, fazendo um corte aí nessa flor, a gente vê lá os estigmas, né? O estilete, a antera, todas as estruturas que nós vimos lá de uma flor, né? O milho, ele é uma inflorescência, né? É uma planta monóica, tá? É alógama, é típica de polinização cruzada, apresenta uma inflorescência masculina que é o pendão, né? Essa é a estrutura aqui. E a produção de pólen leva aí 8 dias. Cada panícula, que é onde a produção de pólen chega até 50 milhões de grãos de pólen. E a inflorescência feminina é a espiga, né? Então cada cabelinho desse aqui, que a gente chama lá o cabelinho, cada cabelinho desse vai dar origem a um grão, tá? É o chamado, essa inflorescência aqui, ela é constituída por um eixo interno aqui, chamado popular sabugo, né? Ao longo aqui deles vai se desenvolver lá o grão do milho. Então a polinização é a transferência do grão de pólen aqui da estrutura masculina, das anteras, ao estigma das flores femininas, tá? Ocorre aí apenas cerca de 2% de autofecundação, tá? É uma planta alógama, é tipicamente uma planta de polinização cruzada. Até sua estrutura até dificulta essa polinização. O arroz são flores completas, são flores hermafroditas, autógama. A panícula é a inflorescência do arroz, né? A panícula, que é essa estrutura aqui, é a inflorescência do arroz. E um grupo de espiguetas uniflorais, né? Que são essas estruturas aqui, as espiguetas. As ramificações do tipo racemo, né? Essa estrutura aqui em que no final há a floração. E a panícula ela pode ser aberta, a depender do cultivar, ela vai ser aberta, fechada, intermediárias, ou ereta, pendente, intermediária. Aí é no detalhe a flor, a espigueta, né? Todas as suas estruturas aqui, o filete, né? O estigma, o ovário aqui, bem pequenininho, o pedicelo curto, que é o que sustenta a espigueta, tá? O amendoim são flores amareladas,
potencialmente fértil, são flores hermafroditas, é uma planta autógama, agrupadas em um ramo principal e secundário, tá? Aí vai depender da variedade também, e abre-se uma flor por vez em cada axila. Então cada florzinha aqui vai gerar um frutinho, tá? Então tá aqui a estrutura da flor. Flor muito bonita, muito atrativa, a flor do amendoim. Mais detalhe, né? A fase de floração aqui do amendoim, a flor aberta, evidenciando aqui, ó, a estrutura antera, né? Com pólenzinho já aqui nas anteras, né? E o estigma feminino aqui, né? Representado. O feijão, a coloração branca, branco amarelado, rosa ou roxa, né? Estrutura. É uma planta autógama, hermafrodita. A abertura das flores ela ocorre de baixo para cima, tá? São plantas de hábito indeterminado, nós já vimos aí, tipo 2, 3 e 4. Nas plantas do tipo 1 a abertura ocorre de cima para baixo, o inverso, né? Das tipo 2, 3 e 4. E termina quando 100% das plantas possuem a primeira flor aberta, certo? Então aqui a estrutura da flor do feijão, né? Aqui de frente, todas as suas estruturas, hein? E os frutos? O fruto da soja é do tipo vagem, né? Formato achatado e reto, pubescente, aqui os pelinhos, né? Deiscente. O que é um fruto deiscente? São frutos que quando maduros ele abre-se de modo a expor a semente, né? Estoura as vagenzinhas. E variam na coloração das vagens. Aqui, fantástico, né? A coloração. O algodão, o fruto é do tipo cápsula, deiscente, né? Ele apresenta lóculos de 3 a 5. Lóculos são pequenas cavidades aqui. Contém a semente, esses lóculos. A maçã são chamados frutos verdes e o capulho são os frutos abertos, né? O milho, tipo do fruto do milho é o cariópsis ou o grão, né? Aí o pericarpo, que é a camada externa do fruto, que envolve as sementes que está aqui dentro. Ele é um pericarpo incolor, vermelho, marrom, variegado. Ele é um fruto indeiscente, né? Fruto indeiscente são frutos que não se abrem na maturidade para liberar as sementes, então ele fica lá, fechadinho, guardadinho, tá? O arroz, mesma estrutura do milho, cariópsis ou grão, é um fruto indeiscente também, constituído de endosperma e embrião, né? Que é a estrutura do grão do arroz. Tegumento envolvido pelo pericarpo, né? Aqui o pericarpo envolvendo. Lema e palha, que é a casca, tá? E a leurona, que envolve tegumento e o embrião. Então ele é bem protegido, né? O amendoim, fruto tipo vagem, né? É um fruto indeiscente, coloração amarela palha, número de sementes de 1 a 5, vagem. E as sementes são presas à fase interna e ventral do pericarpo, né? Estrutura que nós vimos lá no desenvolvimento do fruto, da folha, perdão. O fruto do feijão, tipo vagem, deiscente, 2 valvas unidas por 2 suturas, que é a dorsal e ventral, que é essa estrutura aqui. As sementes prendem-se à sutura ventral, tá aqui, ó, se prendendo a essa estrutura aqui. Sementes são os nossos grãos. Então, descrição e desenvolvimento das sementes. Vamos pensar um pouquinho aqui no seguinte: que são sementes monocotiledôneas e dicotiledôneas. Sementes monocotiledôneas são sementes que existe um único cotilédone, daí o nome monocotiledônea. No nosso caso aqui, o milho e arroz. Sementes dicotiledôneas são sementes que existem 2 cotilédones, que justifica o nome dicotiledônea. Tem a soja, feijão, o amendoim e o algodão. Então vemos aí, recordar aí a estrutura das sementes. Nós temos as dicotiledôneas,
onde a gente pode ver aqui nas dicotiledôneas, né, o broto, a radícula, a casca e o cotilédon. Corte transversal aqui. Na monocotiledônea nós temos o endosperma, o cotilédon, o broto e a radícula. Processo de germinação de uma monocotiledônea. Então, nas monocotiledôneas, o único cotilédon presente não emerge do solo. Então, veja que ele permanece durante todo o desenvolvimento no solo. Então, esse é o grande diferencial. Por quê? Porque na dicotiledônea, os cotilédons eles saem, né? Eles emergem do solo juntamente com a plântula. Então essa é a diferença da germinação do mono para uma dicotiledônea, ok? Então nós temos aí a germinação epígea e a germinação hipógea. O que é a germinação epígea? Nós vimos lá, os cotilédons eles ficam acima do solo, tá? A hipógea abaixo do solo, né? Então a semente não sai. Quem apresenta germinação epígea? Soja, algodão, amendoim e feijão. E quem apresenta germinação hipógea? O milho e o arroz. E quais os fatores que interferem na germinação? Vale salientar o seguinte aqui, pessoal, que para cada espécie os fatores interagem de forma diferente, tá? Então, no modo geral, os fatores biológicos eles afetam na germinação. De que forma? Na qualidade do embrião, no estado das reservas e no estado do tegumento. Os fatores ambientais, na oxigenação, na luz, umidade e temperatura. E as etapas de embebição, aumento do metabolismo, a imersão da radícula, do caulículo e das folhas embrionárias. Ok? Então, esses são os fatores que afetam a germinação. Sementes da soja são sementes lisas, ovais, globosas e elípticas. Vocês podem ver na foto aí, cores amarela, preta ou verde, né? O hilo geralmente marrom, preto ou cinza. O hilo é essa estruturazinha aqui da semente. Ok? A semente do algodão é piriforme oblonga, vendo a estrutura dela aí, envolvida por dois tipos de fibra, que é o linte e a fibra comercial. O linte é 8% do peso da semente. O linte é uma espécie de penugem. É isso aqui, se observar direitinho, tem tipo um penugemzinho preso à semente. É utilizado, essa estrutura aqui é utilizada para encher colchões, travesseiro, almofada, então é com esse linter. E a fibra comercial, que aí a fibra que é o caroço corresponde aí de 35% a 65%, é o que a gente encontra na literatura, né? Mas na prática em campos chega aí a 39% a 61%. Semente do milho tem uma estrutura dentada, semi-dentado ou duro, peso varia de 0,25 a 0,3 gramas e sua composição principal aí é o amido com 72%. Né? Semente do arroz, cada panícula pode conter aí de 70 a 300 sementes, né? Tem aí um comprimento de 5 a 11 milímetros, uma semente pequena, apresenta formas variadas, oblonga estreita, arredondada, recurvada. Sementes são divididas em grupos e subgrupos. Então, quais são os grupos de semente? Que é o agulha, o americano, o amarelo, o amarelão e o angola. Os subgrupos: carioquinha, que é o amarelo, branco, quase preto, pérola, cateto japonês. Esses são os grupos e subgrupos do arroz. O amendoim apresenta semente de cor branca, rosado, vermelho, roxo ou negro, película vermelha, rosada ou castanha, né? Isso aí tem grande valor econômico, essa película. O teor de óleo comestível é de 45% e a proteína de 20%. Isso depende da variedade, para mais ou para menos. E o feijão, que
que a gente já viu aí, possui alto teor de carboidrato e proteínas, ele é de forma arredondada, elíptica ou oblonga, né? Classificação das cultivares é pelo tamanho, de pequena aí com um peso menor que 20 gramas por 100 sementes. Ele é considerado de tamanho grande quando o peso é maior que 40 gramas por 100 sementes. O feijão ele tem uma ampla variabilidade de cores, né? Vocês podem ver na foto aí. Ele é uniforme, né? Tem mais de uma forma de estrias, manchas ou pontuações, né? Ele tem essas estruturas assim aqui, em colorações diferentes, né? E é brilhosa ou opaca. Então vamos falar sobre os aspectos fenológicos. Vamos pensar um pouco no o que é fenologia e por que entender fenologia. Primeiro, o que é fenologia? Fenologia é a parte da botânica que estuda as diferentes fases do crescimento e desenvolvimento das plantas, tanto vegetativa, e aí engloba a parte de germinação, emergência, crescimento da parte aérea e das raízes, como a produtiva, que vem a parte de florescimento, frutificação e maturação. A identificação dessas fases é que caracteriza a fenologia da planta, as épocas que essas fases ocorrem e as suas respectivas características. Por que entender a fenologia? Entender a fenologia de uma espécie cultivada é uma ferramenta eficaz de manejo, possibilita identificar por meio das observações dessas características morfológicas da planta o momento fisiológico que se encontra, então que o vegetal se encontra naquele momento, e as necessidades nutricionais que essa planta necessita, né? Uma vez atendidas essas necessidades, a possibilidade de um bom desenvolvimento dessa planta é visível e, consequentemente, os bons rendimentos serão conseguidos através dessas observações fenológicas. Então, sabemos que a tomada de decisão vem a partir do estudo fenológico da planta. Então, toda tomada de decisão e suas respectivas recomendações técnicas devem estar fundamentadas, né, junto com os diferentes estágios de desenvolvimento da planta. Normalmente, essa observação da fenologia de uma espécie é fundamentada em um sistema de informação constituído por letras e números. Nós vamos ver em cada cultura como que é feita essa nomenclatura da fenologia, né? Sempre vem uma letra e um número. E essa letra e número identifica cada fase de desenvolvimento da planta. Um sistema é denominado de escala fenológica. Então, cada cultivar apresenta a sua escala fenológica. O que eu quero deixar claro em relação à fenologia, em relação a dias de apresentação dessa escala fenológica. Por exemplo, a planta germinou, há quantos dias ela vai sair da fase vegetativa para a fase vegetativa. Isso aí vai depender muito das condições climáticas que essa planta se encontra em desenvolvimento, okay? Então, se tem a garantia de ela apresentar uma certa característica com dias exatos, ok? Então, o que determina esse acompanhamento, né, é a idade fisiológica e a sua idade cronológica. E qual é a diferença? O que é a idade fisiológica e o que é a idade cronológica? A idade fisiológica, ela refere-se aos aspectos negativos da idade, né? Então, a perda de vigor, o aumento a planta fica mais susceptível ao ataque de pragas, né, de doenças. Então, isso é a idade fisiológica. A idade cronológica, ela refere-se ao tempo decorrido desde a germinação da semente até a data daquela observação que você está fazendo, tá? Então, para melhor entender essa fenologia, fica o melhor nível de precisão em relação à idade cronológica. No entanto, alguns fatores podem afetar
o desenvolvimento da cultura, né? Como por exemplo a abertura do botão floral. A depender das condições climáticas pode haver um atraso. Então, o que eu falei anteriormente, o número de dias pode ser diferente de uma região para outra. É importante ressaltar que os parâmetros utilizados para identificar esses estádios de desenvolvimento devem considerar as influências de todos os fatores dessa cultura. Esses fatores eles podem ser derivados do manejo, e aí entra a adoção de medidas de manejo relacionadas à condição da cultura até o ponto de colheita. E a partir do ponto de colheita você consegue determinar a alta produtividade dessa cultura. Então vamos ver aí a fenologia da soja. Como que é a fenologia da soja? A soja, a fase fenológica, ela está identificada aí na fase vegetativa com V1, V2, V3, V4 até VN, vai depender do desenvolvimento da planta, mas o que você tem que entender é o seguinte: a fase inicial, que é a VE, a fase de emergência, né, o início da germinação, se os cotilédones eles já estão acima da superfície do solo. A fase VC, que antecede a fase V1, os cotilédones já estão totalmente abertos, eles já estão desenvolvidos. Então iniciamos aí no V1, que vem o primeiro nó, as folhas unifoliadas que nós vimos lá na morfologia da planta, elas já estão completamente abertas. Depois entra na fase V2, que é o segundo nó. Fase V3, o terceiro nó, a segunda folha trifoliada aberta, e vai nesses VNs até o enésimo nó. Significa dizer que a planta acompanha o seu crescimento, esses desenvolvimentos desses nós ao longo da haste principal. O importante aqui é que da V2 a V4, nessa fase vegetativa, a planta apresenta folhas já definidas, e já está preparada fisiologicamente para seguir o seu desenvolvimento independente, ou seja, ela passa a produzir seu próprio alimento, e aí a fotossíntese. A fase reprodutiva, ela inicia na R1. Essa fase reprodutiva é o início do florescimento. Essa fase R1. A fase R2, enflorescimento pleno. Todas as inflorescências na haste principal já estão com as flores abertas, aptas à fecundação. O R3, o início da frutificação. Aí já vem a formação das vagens. As vagens em torno de 1,5 centímetros. Entra para a fase R4, que é a fase de frutificação plena, ou seja, a maioria das vagens no terço superior aqui da planta, elas já estão formadas com comprimento de 2 a 4 centímetros, já apresenta aí o formatozinho do canivete. Na fase R5, essa fase R5 aqui, que é o estágio das sementes, ela está dividida em 5 fases. Então ela inicia aqui no R1, que é o início da granação, ou seja, o início da formação dos grãos. Então apresenta 10%. E vai para o R5.2, e aí já vai a granação de 10 a 25%. O R5.3, granação média de 25 a 50% dos grãos já estão formados, cheios. O R5.4, a maioria das vagens já tem aí de 50 a 75% da granação máxima, e a R5, que é o final da granação, a maioria das vagens, no terço superior aqui da planta, já apresenta aí de 75 a 100% da granação máxima, tá? E aí entra na fase R6, que é as sementes formadas, granação plena, 100% da granação, entrando aqui, que a gente chama de vagem gorda, entrando na fase R7, que é o estádio da maturação. E aí essa fase aqui, ela se compreende em 3, que é a maturidade fisiológica, em 3 níveis, de 50
ela está na R7.1, de 50 a 75% de folhas e vagens amareladas na R7.2 e acima de 75% de folhas e vagens amareladas ela está no estágio de maturidade fisiológica R7.3. E aí entra no estágio R8, que é a desfolha natural, até 50% de desfolhas é o R8.1, o R8.2 é a desfolha natural acima de 50%, que aproxima-se do ponto de colheita, que é o R9, que é a maturidade a campo de 95% das vagens com cor madura, apresenta a cor de vagem madura, né? Ou a marronzada, dependendo aí da... O que é que eu posso fazer de ações de manejo na fenologia? Então, primeiro, a fixação biológica do nitrogênio, né, que ela é feita no início, o preparo das sementes, né, com a bactéria do gênero Bradyrhizobium, né, são feitas as chamadas inoculações. Fungicidas podem ser utilizados na fase V4 e R1. Herbicidas na pós-emergente pode ser utilizar os inibidores de ACC-case, são os inibidores da enzima acetil coenzima carboxilase, né, que é a ACC-case, são herbicidas que foram lançados na década de 70 para controle de gramíneas. Tá? Glifosato entre V2 e V3, dessecantes em R7.3, né, para ajudar aí a maturação fisiológica por completo. Os inseticidas podem ser usados na R1, e aí vem o manejo integrado de pragas, né? E aí vem a ajuda dos consultores para fazerem essas aplicações. A fenologia do algodão, ele apresenta a fase de estádio no V0, que vai da emergência da planta até o momento em que a nervura principal da primeira folha verdadeira alcança 2,5 cm de comprimento. E aí entra na V1, que é do final do V0 até a segunda folha, que alcança 2,5 cm de comprimento. Então observe que o algodão ele trabalha, a fenologia foi caracterizada pelo tamanho da folha. Entrando na V2, que é o final da V1, a nervura central da folha, essa nervura central aqui, ela pode atingir aí 2,5 cm e segue o mesmo raciocínio do V3, V4, V5, né, até o início da fase de botão floral, que inicia na B1 quando o primeiro botão floral se torna visível. Então ela iniciou aí a fase de botão floral. Passando por B2, o primeiro botão floral do segundo ramo frutífero fica visível. B3, primeiro botão floral do terceiro ramo e segue a mesmo raciocínio. B4, primeiro botão floral do quarto ramo, tá? Vai seguindo esse raciocínio aqui do crescimento dos botões florais, tá? Então nessa época aí, o segundo botão floral do primeiro ramo também se torna visível nessa fase aqui, B3. Então pode haver na planta, em um indivíduo aqui, ele apresentar os dois estágios, tá, de botão floral. Na fase de florescimento, o F1 é o primeiro botão floral do primeiro ramo, aqui, se transforma em flor. No F2, primeiro botão floral do segundo ramo se transforma em flor. No F3, terceiro botão floral do terceiro ramo se transforma em flor. E segue o mesmo raciocínio, gente, até chegar no ápice da planta. Então o estágio ele pode ser determinado mesmo com a ocorrência de queda do botão floral ou flor, tá? E aí se pega outras estruturas como referência. E aí entra na fase de abertura do capulho, aí a primeira maçã do primeiro ramo, seguindo a sequência do aparecimento do botão floral. É a mesma lógica, né? Para a fase de abertura do capulho. A primeira maçã do primeiro ramo se abre, transforma em capulho. No C2, primeira maçã do segundo ramo e assim vai. C3, terceira maçã do terceiro ramo e segue o mesmo critério até o C5, que é o ápice da abertura do capulho. O que é que a gente pode trabalhar nessa fenologia?
Aplicação de fungicidas pode ser a primeira aplicação 5 dias após a emergência, a aplicação de ramulária de 30 dias após a emergência, com intervalo de 3 dias, a adubação de nitrogênio, potássio, ele é parcelado, né? E a aplicação foliar de boro, zinco e molibdênio também se faz. O herbicida, o GL e o GLT a qualquer momento, WS entre 15 e 30 dias, e o convencional pré-emergente. Com relação a herbicidas, vocês podem pesquisar aí os nomes desses herbicidas, para você ter ideia que isso não é o foco da disciplina. Maturador desfolhante na fase C5. Tá? São algumas ações de manejo no acompanhamento fenológico da cultura do algodão. No milho, o milho apresenta aí a fase de estágio vegetativo e estágio reprodutivo, todas, né, como vocês podem ver. Então nós temos o VE, que é a fase de emergência, V1, início do desenvolvimento, V2, início do afilhamento, o V3 já aparecem 3 folhas desenvolvidas, vai para o V4, que é o início da emissão do como e alongamento das bainhas das folhas. Isso vai para a fase V5, com o como formado, né? E aí vem a V6, o desenvolvimento do como, e vai até o alongamento, que inicia no primeiro nó do como visível, que entra na fase V6, na fase V7 o segundo nó do como em desenvolvimento, e aí a planta já apresenta 7 folhas desenvolvidas. O V8, a última folha, já é visível, mas ainda ela está enrolada na planta. Ela aparece entre esses estágios aqui. O V9, a lígula da última folha já está visível, e aí entra para o V10, que é o crescimento rápido. No milho, a gente tem que ter cuidado, principalmente aqui nessa fase V10, a fase de emissão do pendão, que é a VT aqui, é a fase crítica em relação à adubação. Então o controle da adubação nessa fase aqui pode garantir uma boa produtividade, tá? Então, após a fase de emissão do pendão, a planta entra no estágio reprodutivo. O estágio reprodutivo, na R1, é o florescimento e polinização. O R2, já existem grãos em formato de bolha d'água. O R3 já são grãos leitosos. O R4 já apresenta grãos pastosos. O R5 já apresenta grãos farináceos, com início da formação dos dentes, que chamam de dentes, né? E o R6 são os grãos duros, maduros fisiologicamente. Com relação aos grãos, a gente observa aqui que existe uma linha chamada o progresso da linha do leite, no grão do milho. Vocês observam que a maturação do grão ela ocorre de cima para baixo, tá? Então tem o início do grão dentado aqui no R5, com 1/4, depois ele passa a meio, depois a 3/4. Essa linha de leite ela vai diminuindo. E o grão ele está completamente madura quando essa camada do grão maduro aqui, que é a chamada camada preta, ela está formada. Aí o grão está maduro, tá? Outra observação com relação ao milho é o estágio crítico do crescimento e seus componentes para a definição da produção. Isso é importante. Então o estágio VE ele tem um potencial, né, para se determinar as espigas por área. Hoje a gente sabe o seguinte: as espécies híbridas de milho, uma planta vai produzir uma única espiga, tá? Então a fase emergencial é crucial, tá? A fase V6 é a fase em que vai determinar as fileiras por espiga, tá? Da V6 a V12, né? V18 a depender do híbrido da cultivar. Então vai se formar os grãos por fileiras dentro da espiga. E a fase reprodutiva, que é a massa de grão. O número de grãos ele vai ser definido da R1 ao R5. E a R6 é a massa de grão, tá? E com relação à quantidade de água, a gente observa aqui em relação à umidade, o estágio reprodutivo do 5, aqui o processo de formação da linha de leite,
Você vê que quanto maior a maturação do grão, menor vai ser essa umidade, até a maturidade fisiológica aqui de 35%. O ideal para a colheita do milho é em torno de 13 a 14%. Tá? Alguns produtores escolhem com uma umidade maior, que não é recomendado. Principais ações de manejo que podem ser feitas: podridão do come das raízes tem que ser monitorado constantemente. As pragas iniciais, se faz o tratamento das sementes para evitar esse ataque de pragas durante a germinação. A gente viu que essas sementes elas se desenvolvem dentro do solo, então ela não se expõe, então tem que ter esse cuidado. Controle de plantas daninhas, as doenças foliares devem ser monitoradas e controladas, as pragas de parte aérea também, a lagarta do cartucho, a broca da cana, isso a gente vai ver com mais detalhe, o controle dessas pragas. Esses grãos ardidos, eles são grãos em espiga que sofrem um processo de podridão, a gente abre lá a espiga e a gente vê alguns grãos com esse processo, né? Isso pode ser controlado. Tá? Então a gente se faz um monitoramento de 3 e 7 dias na cultura do milho. O fungicida ele pode ser empregado entre as fases V6 e V7, tá? Que é no pré-pendoamento. Se faz a inoculação das sementes, a adubação de cobertura na fase V4 e V5, e também há algumas metodologias de condução da cultura em que não se faz a adubação de cobertura. Tá? Na parte de adubações vocês vão entender o que se trata de adubação de cobertura e adubação de plantio. Fenologia do arroz. O arroz ele apresenta a fase de plântula, que é do S0 ao S3. No S0 a semente seca, aqui o S0 a semente seca. O S1 a emergência do coleóptilo ou radículo, um ou outro. No S2 já a emergência do cotilédon, do coleóptilo e da radícula. E no S3 a emergência do prófilo e a partir do coleóptilo, que é chamado o ponto de agulha. Essa fase aqui, geralmente hoje os produtores eles fazem o pré-germinação. Essas sementes são levadas ao solo quando elas se encontram nessa fase S3. Então a partir daí ela entra na fase vegetativa, que vem a V1, que é a formação do colar da primeira folha no como principal, o V2, formação do colar da segunda folha no como principal, o V3 da terceira folha no como principal, que aí dá início ao perfilhamento. O F4 é a formação do colar da quarta folha no como principal, e aí vai, a depender da cultivar, esse desenvolvimento se segue N vezes com a formação até chegar na formação da última folha, que é o que a gente chama da folha bandeira, no como principal. E aí entra na fase reprodutiva, que é o R0, que é o início do desenvolvimento da panícula, o R1, diferenciação da panícula, o R2, formação do colar da folha bandeira, o R3, a emissão da panícula na bainha, que é a ponta da panícula acima do colar da folha bandeira. O R4 vem a antese, ou seja, uma ou mais flores da panícula em antese estão aptas à fecundação. O R5 é a expansão do grão em comprimento e largura. O R6 é a expansão do grão. O R6 em espessura. E o R7 é a desidratação do grão. Então, no R7, ao menos um grão do como principal ele já apresenta com casca amarela, que é o estádio de grão pastoso. O R8 já é a maturação do grão, ao menos um grão do como principal ele já apresenta a casca marrom, são os grãos secos. E entra no R9, que aí completa a maturidade da panícula, e todos os grãos ele apresentam-se com casca marrom. Essa é a fenologia do arroz. O que é que a gente pode trabalhar observando a fenologia? Primeiro, a adubação nitrogenada, ela é aplicada antes da entrada da água. O arroz ele é cultivado em sistema de inundação, então essa fase é a V3. A segunda no emborrachamento, que é o na R2. Os herbicidas são aplicados na S3 ao V3, os inseticidas na S3 ao R5.
E os fungicidas eles podem ser aplicados do F6 ao R4. Tá? O amendoim. O amendoim ele apresenta uma fase. Essa fase aqui são os dessecantes, limpeza da área. Aí vem a fase V0, que é a fase de início de germinação das sementes. Aí vem a fase E, que é a fase emergência, isso leva em torno de 6 dias após a semeadura. Vem a fase FT, que é a primeira folha tetrafoliada. PR é os primeiros ramos. O FL é o florescimento. O AG, aparecimento do ginóforo, que é a estrutura que vai descer ao solo para a formação das vagens. O LG, que é o alongamento dessa estrutura, leva aí em torno de 3 dias em relação ao seu aparecimento, ele sofre o alongamento e desce. Aí vem o FV, que é a formação da vagem, o FF, que é o final da floração, e o MCV, que é a maturação completa da vagem. E aí vem o ponto de colheita, ok? Com relação às ações de manejo, a irrigação, o amendoim, ele recebe de 400 a 600 milímetros, né, no seu ciclo. A umidade tem que estar controlada, principalmente na fase R1 e R6. Os herbicidas são os dessecantes, podem ser aplicados no V0 ao FT e FL. Os inseticidas na E ao MCV. E os fungicidas do V0 ao MVC. Ok? Feijão. O feijão ele apresenta a fase vegetativa, vem da germinação no V0, passa pela emergência V1, segue para as folhas primárias no V2, o V3 a primeira folha composta aberta, o V4 a terceira folha trifoliada aberta, e aí ele entra na fase reprodutiva. O R5 é a pré-floração, o R6 a floração, o R7 formação de vagens, o R8 enchimento das vagens e o R9 é a maturação. A partir da maturação, a planta entra no seu estágio fisiológico de maturação, começa a secagem e aí vem a colheita com a planta totalmente seca. Okay? Principais ações de manejo. As sementes têm que ser tratadas na V0. Os herbicidas podem ser aplicados na V2 ao V4 e na R9. Os inseticidas na V3 ao R9. Os fungicidas do V2 ao R8. Então, vimos que cada cultura pertence a uma classe em ordem, família e gênero. Vimos também que cada cultura apresenta padrões morfológicos distintos. As plantas podem apresentar sistema radicular pivotante, fasciculado, e algumas apresentam o processo natural de fixação biológica do nitrogênio. O caule pode ser herbáceo, lenhoso, tipo como. Vimos também que uma planta pode apresentar o sistema de reprodução autógama ou alógama. Os frutos dessas espécies em estudo podem ser tipo vagem, cápsula ou grão. As sementes podem ser monocotiledôneas ou dicotiledôneas, com germinação do tipo epígea ou hipógea. E finalizamos observando que cada espécie cultivada apresenta um aspecto fenológico peculiar.